No primeiro domingo de maio do ano de 1993, às 9 horas da noite, o Centro de Serviços de Emergências 911 recebeu um informe da casa dos Cobain sobre uma overdose de drogas. Quando a polícia e o pronto-socorro chegaram, encontraram Kurt Cobain no sofá da sala de estar, murmurando a palavra Hamlet. Segundo os policiais, Kurt Cobain estava consciente e capaz de responder as perguntas, mas obviamente estava muito debilitado. Mas afinal, quem foi Hamlet? Olá, eu sou a Cíntia e esse vídeo faz parte do projeto As Leituras da Vida do Kurt Cobain, que foram todos os livros citados na biografia do Kurt Cobain. Então aqui no canal eu te trago um resumo desses livros. Hoje a gente vê Hamlet, a obra-prima de William Shakespeare, o maior poeta e dramaturgo de todos os tempos, que viveu entre os anos de 1564 a 1616. Provavelmente essa peça tenha sido encenada pela primeira vez no final do século XVI. É inspirada em uma lenda escandinava e é a peça mais longa do Shakespeare, também uma grande tragédia. Bom, eu vou contar aqui o resumo da peça, então se tu tem terror a spoiler, não gostaria de saber o que realmente acontece na história antes de ler o livro, ou ver alguma peça, ou até mesmo assistir algum filme, então olha aqui embaixo na descrição do vídeo a segunda parte, onde eu falo mais algumas relações aí dessa peça com a vida do Kurt Cobain. Bom, Hamlet, o personagem que dá nome a essa peça, é um estudante que ele volta para a Dinamarca porque ele recebe a notícia que o pai dele morreu, o rei Hamlet. Então, pai e filho com o mesmo nome, Príncipe Hamlet e Rei Hamlet. O rei faleceu. Até o momento é de conhecimento de todos que a causa da morte do rei Hamlet tenha sido porque depois que ele foi tirar uma soneca, uma cobra acabou picando ele e foi essa a causa da morte. Aí a primeira cena começa com guardas ali fazendo a ronda noturna do castelo e eles começam a ver um fantasma ali rondando o lugar. Eles chamam Horácio, que é o melhor amigo do Hamlet, para ver se eles conseguem ver o fantasma. E acaba que o fantasma surge e eles fazem várias perguntas para esse fantasma, só que o fantasma não responde. E vendo as características do fantasma, eles deduzem que é o fantasma do rei. Então Horácio conta pro Hamlet, olha, tá aparecendo um fantasma lá e eu acho que é o rei, hein? Vamos lá ver com a gente. E o Hamlet vai na noite seguinte para esperar aparecer o fantasma. E o fantasma aparece de novo. Só que dessa vez esse fantasma fala com Hamlet e ele chama o Hamlet ali. E vamos ali no cantinho que a gente vai ter uma conversa séria. E o Hamlet vai. Então o rei conta pro Hamlet que na verdade a causa da morte dele não foi a picada de uma cobra, e sim que quando ele estava dormindo ele sentiu um líquido no ouvido dele, e esse líquido é um veneno, e ele foi envenenado pelo irmão dele, o Cláudio. E o Cláudio, o tio do Hamlet, após a morte do rei, ele acaba casando com a Gertrudes, que é a mãe do Hamlet. E isso em muito pouco tempo, ali em questão de semanas o rei morreu, o Cláudio casa com a mãe dele e acaba se apossando ali do reino e se tornando rei, né? Então vai totalmente contra as normas, que na verdade seria o próximo sucessor do rei, seria o filho Hamlet, que acabou não sendo. Então Hamlet descobre tudo que o fantasma do pai dele contou pra ele. E aí fica uma questão também, tá, mas ele tá vendo o fantasma, ele tá louco, né? Só que acontece que os outros oficiais ali que estão fazendo a ronda, eles também veem o sino da igreja. Eles também veem o fantasma do rei e o rei faz eles jurarem pela espada que nenhum vai contar o segredo que eles viram. Então o Hamlet, ele é um personagem que ele é muito racional, ele pensa muito antes de agir e também ele é muito indeciso. E nisso tudo de Hamlet ficar ali raciocinando muito sobre o que vai fazer, se ele mata ou não o Cláudio e termina com essa história, ele começa a ter atitudes que as pessoas em volta começam a considerar ele meio louco. E ele vai entrando nessa pilha aí de se fazer de louco.
Aí, enquanto todo mundo tá falando assim, ih, o Hamlet tá doidão, né? Tá, ó, piradinho, ele é da cuca. Vem um dos discursos mais famosos, um solilóquio que chamam, né? Quando o personagem, digamos que ele tá pensando em voz alta ali e a plateia presente consegue saber, então, o que se passa nos pensamentos do personagem. Ele tá pensando alto. Então, ele fala assim, ó. É no terceiro ato, na cena 1. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias, e combatendo-o dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso, e com sono dizem extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais. A que a carne é sujeita, eis uma consumação, ardentemente desejável, morrer, dormir. E as pessoas acham que o Hamlet tá louco por causa do amor pela Ofélia, né? Que a Ofélia, que é a amada do Hamlet, é um amor correspondido, e é filha do Apolônio, que é o conselheiro do rei e tá bem próximo ali do rei Cláudio. Nisso tudo, enquanto ele tá racionalizando, ele tem a ideia de escrever uma peça que retratasse como que o pai dele morreu envenenado, para ele ficar ali, ó, de revesgueio e ver a reação do tio dele, o tio Cláudio. E para ele ter realmente certeza de que foi realmente o Cláudio que matou o rei. E nisso a peça é encenada, ele vê a reação do tio dele e daí ele tem certeza que realmente ele matou o rei Hamlet envenenado. Nisso ele vai confrontar a Gertrudes, que é a mãe dele, vai falar Que virtude é essa? Meu pai recém morreu, tu vai lá e casa com meu tio e meu tio já fica com o reino. Nessa conversa que o Hamlet tá tendo com a Gertrudes, olha o conselho que a rainha dá para ele. Querido Hamlet, arranca de ti essa coloração noturna e olha com um olhar de amigo o rei da Dinamarca. Chega de andar com os olhos abaixados, procurando teu nobre pai no pó, inutilmente. Sabes que é sorte comum, tudo que vive morre, atravessando a vida para a eternidade. Então ela tá dizendo assim, olha Hamlet, aceita, teu pai morreu, virou pó, agora bola pra frente, né? Vamos seguir a vida, a gente tá vindo. Mais ou menos isso que a mãe dele tá falando pra ele. E Hamlet não aceita muito aí essa conversa. Nisso, enquanto eles estão conversando, o Hamlet ouve um grito atrás da cortina. Achando ser Cláudio, o rei que está casado com a Gertrudes, ele mata a pessoa que está atrás da cortina. Só que essa pessoa não era o rei, essa pessoa era Apolônio, conselheiro ali do rei. E aí ele inventa a desculpa. Ah, eu achei que fosse um rato, acabei dando uma paulada no rato. E então ele carrega a morte do Apolônio nas costas. O rei Cláudio decide mandar o Hamlet, que todo mundo já tá dizendo que ele tá louco e agora ainda mais matou o Apolônio, vão mandar o Hamlet então lá para Inglaterra. E manda uma carta lá que é para o pessoal matar o Hamlet ali no navio. Só que o Hamlet abre essa carta, descobre o que tem na carta e reescreve a carta dizendo que era para matar os outros que estavam ali, para mandar ele de volta para Dinamarca. Olha a história toda. Aí Hamlet volta para Dinamarca, acaba não indo para Inglaterra, volta para Dinamarca. E nesse meio tempo acontece o seguinte, lembra da Ofélia lá, que é a amada do Hamlet? Ela fica desorientada. Poxa, o cara que eu amo tá doido, tá doidão, matou meu pai tá morto, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ela vai lá em umas proximidades do rio e não fica muito claro, mas dá para entender que ela se matou. Nisso, quando o Hamlet tá voltando pro reino, ele passa por um cemitério, tem 2 coveiros. Os coveiros ali, eles estão analisando. Ele olha, Se essa pessoa que morreu ela não tivesse dinheiro, ela jamais teria um enterro digno, né? Já que ela tirou a própria vida. Olha o diálogo dos coveiros. O primeiro coveiro, ele fala assim: se o homem vai nessa água e se afoga, não interessa se quis ou não quis, ele foi, percebeu? Agora, se a água vai até o homem e afoga e ele não se afoga, quem não é culpado da própria morte, não encurta a própria vida. E eles seguem o diálogo. Quer que eu te diga? Se essa não fosse da nobreza, nunca que iam dar a ela uma sepultura cristã. Você disse tudo. E o maior pecado é que os grandes deste mundo podem se afogar ou enforcar mais do que os simples cristãos. Nisso, quem está chegando ali? Está chegando Hamlet
porque ele está passando ali pelo cemitério. Ele vê, então, os dois coveiros ali fazendo a vala, e nisso que eles estão fazendo o buraco, já está saindo um monte de crânio ali, um monte de ossos humanos. E esse crânio que eles estão tirando ali, o Hamlet descobre que é do Iorist, que foi um dos bobos da corte do rei, inclusive o Hamlet conheceu quando ele era pequeno. E aí o Hamlet pega aquele crânio, e aí que vem aquela famosa cena do Hamlet com o crânio na mão, que ele tá lembrando ali do Iorist. Olha só, era um palhaço, vivia fazendo graça, e agora o que que ele virou? Ele virou isso. Será que todo mundo vira isso? Aí ele começa mais um diálogo ali com o Horácio. E nisso, quem aparece? O Laerte, que é o irmão da Ofélia e outro filho do Apolônio. Ele quer vingar o pai e a irmã. E o rei decide, então, ele bota a pilha ali no Laerte, olha. Laerte, eu acho que chama Shakespeare para um duelo, né? E então, eles marcam, agendam um duelo, porque também seria covardia negar um duelo na época. E o rei ali arma tudo para conseguir matar definitivamente o Hamlet. No dia do duelo, o rei, ainda com o veneninho dele, ele vai lá e mergulha a espada do Laerte no veneno ainda do rei. E não satisfeito, ele coloca o restante do veneno no vinho. Então, no primeiro round, digamos assim, desse duelo, o Hamlet, ele ganha o primeiro round, e daí no intervalo que eles têm ali, o rei vai lá e oferece para ele uma taça de vinho, e Hamlet nega. Só que daí, a Gertrudes, a rainha Gertrudes, pega, Dá esse vinho aqui pra mim que eu tô com sede. toma o vinho. E aí, a rainha morre envenenada. Só que antes de morrer, ela fala pro Hamlet, Hamlet, eu fui envenenada pelo seu tio. Aí volta o segundo round do duelo, só que acontece alguma coisa ali na briga deles. Sabe aquelas cenas de filme que eles trocam as espadas? Eles acabam trocando as espadas e o Hamlet acaba sendo ferido pelo Laerte. Só que o Hamlet também fere Laerte. Como a espada que o Hamlet tá nesse momento era a espada do Laerte, o Laerte acaba morrendo envenenado, ele acaba morrendo mais rápido. E antes dele morrer, ele fala assim, Olha, não vamos levar mágoa nenhuma, o teu tio que armou tudo pra nós, ele que matou todo mundo, ele que é o terror aqui do reino. Aí o Hamlet vai lá e mata o tio também e acaba morrendo. Aí, meu povo, todo mundo morre no final. Porque o Hamlet foi tão indeciso que ele não quis matar o tio dele lá no início, quando ele descobriu que o tio dele realmente tinha envenenado o pai. Ele ficou esperando, procrastinando, acabou todo mundo morrendo. E no final da peça aparece Fortinbras para tomar ali as terras da Dinamarca, que no passado, quando o rei ainda era vivo, ele ganhou uma faixa de terras num duelo com o antigo rei. Ele acabou matando o rei na Noruega e assim termina essa grande tragédia e esse personagem que a gente viu aí, que foi citado pelo Kurt Cobain na biografia dele. Gente, que tragédia é essa? Olha, eu fiquei encantada quando eu li, eu achei que eu não ia entender muito bem, que ia ser cansativo, mas vai acontecendo tanta coisa que a gente não tem tempo de respirar nessa tragédia. O Hamlet é a representação da emoção versus a racionalidade. Ele raciocina muito nas coisas que ele vai fazer, ele pensa demais. E uma das razões pelas quais o Shakespeare ele é tão brilhante é porque nada em nenhuma das peças dele é direto e simples. Assim como a psicologia humana, e assim também como as diversas composições do Kurt Cobain com a banda Nirvana, não é mesmo? E é por isso que as peças do Shakespeare são tão relevantes e continuam sendo relevantes enquanto os seres humanos continuarem sendo humanos. Elas tratam das nossas emoções e emoções que todo mundo tem e que com certeza algum personagem de alguma peça vai fazer com que a gente se identifique. Uma mensagem também que pode ficar para nós do Hamlet é o quão trágico pode ser quando a gente não toma uma decisão ou quando a gente deixa as coisas para depois. Aí um trecho da própria biografia do Kurt Cobain, no capítulo 23, ele começa com o título, como Hamlet. Eu vou ler um trechinho aqui. Seattle, Washington, março de 1994. Como Hamlet, eu tenho que escolher entre a vida e a morte.
do bilhete de suicídio em Roma. Quando Kurt se sentou para redigir o bilhete de suicídio no Hotel Excelsior, ele pensou em Shakespeare e no príncipe da Dinamarca. 2 meses antes, durante a tentativa de recuperar-se do vício em Cannon Ranch, seu médico advertiu que ele tinha que decidir se continuava com o vício, que em última instância significaria a morte, ou se procurava ficar sóbrio, e que sua resposta determinaria a própria existência. Kurt respondeu: "Você quer dizer como Hamlet?" No bilhete de suicídio, Kurt citou o personagem mais famoso de Shakespeare. O Dr. Becker diz que, como Hamlet, eu tenho que escolher entre a vida e a morte. Eu estou escolhendo a morte. Algumas semelhanças entre o autor da peça Hamlet, Shakespeare, e o artista Kurt Cobain é que ambos eram artistas que estavam muito à frente do seu tempo. E ambos também evidenciavam as contradições no mundo em que viviam. E assim como relatado anteriormente, nada era muito simples e nada era muito óbvio nas obras de ambos esses artistas de épocas tão diferentes e que se assemelhavam em muitas características. O personagem da obra de Shakespeare, Hamlet, ele questiona a existência humana e ele constata que todos temos o mesmo destino. Se lembrássemos talvez de que todos somos pó, somente pó, talvez as nossas diferenças não fizessem tanta diferença e seria mais fácil reconhecer que todo ser humano vive o mesmo drama. Bom, eu amei ler essa peça. Essa foi a segunda peça do Shakespeare que eu li esse ano. A primeira foi Medida por Medida. E se tu quiser saber um pouquinho mais da história do Shakespeare, eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, que eu conto também o resumo da obra Medida por Medida e um pouco da história do Shakespeare e como que ele criava também as peças dele e o que foi tornando ele tão reconhecido e tão grandioso. Quero continuar lendo outras peças e se tu leu também alguma peça dele, conta pra mim aqui nos comentários qual a peça que tu mais gostou de ler do Shakespeare. Espero que tenha gostado desse vídeo, um grande beijo, até o próximo, bye! Esse daqui tá pesado, né? Não sei se eu vou botar isso. Se vivêssemos lembrando a cada dia que a morte caminha sempre ao nosso lado, talvez na hora de morrer não existisse tanto desespero.